Excelentíssimos senhores desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Me chamo Paulo Henrique Maluni Mendes e represento a NTT pela Procuradoria Regional Federal da Terceira Região neste processo. A empresa Buser Brasil Tecnologia interpôs o presente agravo interno em face de decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta pela NTT no mandado de segurança impetrado pela agravante. Sustenta a agravante que os requisitos para a concessão da medida não estão presentes, pois se trata de uma empresa de tecnologia, gestora de um aplicativo de intermediação de pessoas, com a finalidade de realizar um fretamento colaborativo, pelo qual os interessados fazem um rateio do custo total de um ônibus fretado, e a NTT estaria realizando uma perseguição ilegal contra a inovação tecnológica gerada por ela, sem qualquer razão. De início, deve-se destacar que a NTT não impede a utilização de aplicativos para intermediação de serviços de transporte rodoviário coletivo, bem como não impede viagens apenas por terem sido adquiridas por esse meio. Ocorre que o serviço de fretamento deve ser prestado em observância às normas regulamentares expedidas pela NTT, coisa que a agravante se nega a fazer. O que a agravante realmente pretende é discutir a legalidade da imposição do serviço de circuito fechado ao serviço de fretamento, de forma que lhe seja facultada atuar no mercado em circuito aberto, alterando o regime jurídico de regulação do mercado em sede de mandado de segurança. Traz como principais argumentos a decisão proferida na DPF número 574. A recorrente confere significado jurídico inexistente à decisão proferida pelo ministro Edson Fachin. De fato, a petição inicial foi liminarmente indeferida porque o relator considerou não haver o requisito da subsidiariedade, nos termos do artigo 4º da lei da DPF. Pretende também a aplicação do precedente da DPF número 449, o caso Uber, sem qualquer razão. A decisão proferida pelo STF analisou a questão sob o enfoque eminentemente do direito individual, já no presente caso, cuida-se de hipótese completamente distinta, vez que se trata de serviço público essencial de competência da União Federal, que possui assento constitucional no artigo 21, inciso 12, a linha E. Sustenta ainda a violação à livre iniciativa. Entretanto, o STF, em diversas oportunidades, já expôs o entendimento de que o exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela administração no regular exercício do poder de polícia. Por fim, sustenta a legalidade do regime de circuito fechado. Excelência, estabelecer a obrigatoriedade de circuito fechado para o regime de fretamento foi o modo encontrado pela NTT de calibrar a garantia de competitividade do mercado regular e de fretamento entre as empresas autorizatárias e a garantia dos direitos dos consumidores e usuários do serviço de transporte. De acordo com a regulamentação da NTT, é íncito ao transporte regular de passageiros a regularidade na prestação dos serviços, considerado serviço público essencial. As empresas delegatárias podem atuar circuito aberto, mas são obrigadas a obedecer, entre outras exigências, frequência mínima, mercados autorizados, gratuidades e regulamentação mais rigorosa para obtenção do termo de autorização. Já o transporte por fretamento é inerente que as viagens ocorram por um motivador específico. Logo, os passageiros de ida devem ser os mesmos passageiros da volta. Embora atue no segmento de viagem menos lucrativo do que o de transporte regular de passageiros, submete-se a uma regulamentação muito mais simples para obtenção do termo de autorização, e também não se submetem às gratuidades e às outras obrigações. Assim, permitir que as empresas de fretamento operem tanto em regime fechado quanto em regime aberto gera concorrência desleal e termina por desarticular todo o sistema de transporte coletivo de passageiros, porque, na prática, as delegatárias de regime de fretamento realizarão o mesmo serviço público que as delegatárias de serviço de transporte regular, com a evidente vantagem econômica de não se submeterem à idêntica regulamentação. A agravante pretende o melhor dos dois mundos, atuar no mercado mais lucrativo sem submeter às mesmas obrigações. Esse é seu verdadeiro objetivo. Por esses motivos, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região firmou o entendimento pela ilegalidade dos serviços prestados pela Buser, em julgamento realizado em setembro de 2021.
Assim, resta amplamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de apelação da NTT. Cabe destacar que a existência do perigo de dano inverso para a NTT é evidente, pois estão sendo lesadas não só as empresas que atuam no segmento regular, como todos os usuários do serviço regular também. Por fim, cabe registrar que a agravante jamais cumpriu a liminar concedida nesses autos, tendo sido anexados no processo principal, em diversas oportunidades, documentos que comprovam que a agravante jamais se absteve de realizar viagens em circuito aberto. Conforme é possível se verificar na página da internet da empresa, observa-se que não existe qualquer menção à impossibilidade de intermediação pela recorrente no circuito aberto. Pelo contrário, é possível escolher e comprar as passagens só de ida saindo de São Paulo. Assim, a NTT requer a fixação de multa diária para, de uma vez por todas, fazer cumprir a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso. Por fim, a NTT requer o desprovimento do agravo interno.